Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e nos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que encheis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por em nome nós. do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos falar um pouco sobre a vida espiritual também. Estamos aqui em Guaraciaba do Norte, Ceará. Primeiro sábado também do mês, lembrando das nossas devoções marianas, não é? Assistir com piedade o santo sacrifício da missa, comungar, na intenção de desagradar a Imaculado Coração de Maria, rezar o ofício de Nossa Senhora, cantar. Hoje falaremos um pouco sobre o pecado, não é? O pecado na alma, a gravidade do pecado na alma, e também sobre a mortificação, a reparação, a vida de oração, né? Para reparar esses pecados. O primeiro ponto chama-se o pecado mal confessado. Pecado mal confessado. Eu vou fazendo algumas leituras e vou depois comentando. Sabemos que o pecado, por exemplo, é o que está nesse mundo. Uma alma que vive uma consciência manchada de pecado, seja ele qual for, né, é uma inimiga de Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. Então, a alma que quer manter-se, né, na intimidade, na amizade, na união com Deus, não pode jamais levar uma vida de pecados graves. O pecado é uma ofensa a Deus. Pode ser grave ou leve essa ofensa. Grave se vai contra os mandamentos da lei de Deus. O pecado mal confessado. Muita gente cai muito nesse erro, né? É certo que o demônio caça muitas almas na confissão, fazendo que os penitentes calem os seus pecados. O demônio fica na fila da confissão, né, tentando as almas para que elas escondam os pecados, né, do confessor. Porém, ainda há mais três com que ele, arrasta mais almas ao inferno. Vem a ser o pecado mal confessado, o segundo, o pecado desculpado, e o pecado confessado sem verdadeira dor. São esses três pontos que vamos tratar hoje. Três armas, né, que o demônio se utiliza para levar as almas para o inferno. Pecado mal confessado, pecado desculpado e o pecado confessado sem verdadeira dor. Pecado mal confessado, primeiro então, é este um laço, o mais perigoso, porque é o laço encoberto. Pensa um pecador que fica bem confessado e, na verdade, fica mal. Quem cientemente cala os seus pecados na confissão, sabe muito bem que vai preso e enlaçado nas garras do demônio. Porém, quem os confessa em parte e não em todo, quem os não declara como é necessário,
quem os não acusa, assim como o demônio os há de acusar lá no tribunal divino, persuade-se que faz boa confissão. E não é assim. Tem gente que tem medo, acha que não vou conversar com o padre, mas o que o padre vai pensar de mim? Eu sou uma pessoa santa, espiritual, porém cometo certos pecados graves e tenho medo, né, de que o meu confessor fique sabendo, então oculto os pecados, né? Talvez por vaidade, não é? O orgulho, né? Para que o confessor não descubra que aquela alma não está progredindo na vida espiritual. Ou às vezes confessa pela metade, não é? Confessa alguns pecados e outros não. Não é? Tudo isso são confissões sacrílegas ou inválidas. E o demônio, né, observa que a alma esconde os pecados e sabe que no dia do tribunal vai acusar aquela alma diante de Deus, né, de ter escondido aqueles pecados e não ter confessado, né, todos os pecados. Padre, a gente deve confessar todos os pecados, todos, desde que a gente se lembra, desde quando começou a idade da razão, até o dia de hoje, deve ser confessado todos os pecados. Né? E para se fazer uma boa confissão, deve ser dito o pecado e quantas vezes foi cometido esse pecado. Se matei, quantas vezes matei, quantas pessoas matei. Se peguei, quem roubei, quantas vezes roubei, é assim. Se peguei contra a castidade, né, qual pecado específico, particular, contra a castidade e quantas vezes o cometi. Todos. Claro, se a gente cometeu várias vezes determinado pecado, a gente diz bem, determinada X vezes, ou bem, um número mais ou menos, né? que mais ou menos a gente creia que cometeu aquele pecado. Porém, sempre confessar todos eles. E às vezes na confissão também a gente pode parar e confessar os pecados atuais e também os pecados passados, que a gente vai lembrando, né? Cometi tal pecado na infância, na juventude, etc., né? Durante o casamento, antes do casamento, tudo isso. E desta sorte, mais seguro fica no laço do demônio. Então, quem tem esse medo, né? Ou quem fica, né, na confissão, se escondendo, não confessando os pecados, né? Está, né, no laço do demônio, preso, né? Por essa armadilha do demônio. É necessário, pois, confessar bem os pecados, bem confessar os nossos pecados, como eles são e foram cometidos. Como eu disse, né? Como eles são e foram cometidos. Às vezes é bom até, né, dizer ao confessor a determinada ocasião de pecado, né? Porque às vezes nós nos arriscamos ou não, ou fugimos, ou lutamos ou não, ou simplesmente caímos nesse pecado, né? Várias vezes. Confessar bem os pecados como eles são e foram cometidos. Então fazer também, ter o exame de consciência, né? Sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus, o mandamento da igreja, saber perfeitamente quais são os pecados, né, que foram cometidos, ter ciência, né? Não só de obras e palavras, mas até os maus desejos e pensamentos consentidos, não omitindo as circunstâncias que os fazem mudar de espécie, ou os tornam mais agravantes. De tudo isto se deve dar ao confessor o devido conhecimento para que possa julgar e dar a sentença, quando não é o mesmo que calar tudo e nada dizer. Não só obras, né, e palavras, mas também todos os maus pensamentos consentidos. Então, padre, eu tenho tentações, né? Às vezes me vêm certas tentações no espírito, né, na nossa mente, e, bem, eu não alimento essas tentações, esses maus desejos, né, que me vêm à mente, por meio de uma ejaculatória, de uma oração, ou, né, de outra mortificação, eu reprimo esses maus pensamentos imediatamente, não alimento. Então não é pecado, né? Todo mundo tem tentações, e seremos tentados até o final de nossas vidas, né? Até no leito de morte vamos ser tentados, como foram vários santos. Porém, o combate, né, a luta, a honra, né, a vitória está nisso, e não consentir com esses maus pensamentos. Agora, se nós consentimos ou nos deleitamos com esses maus pensamentos, com esses desejos desonestos,
né, ou pecaminosos, ou pensamentos maus, se nos deleitamos com isso ou consentimos, é uma mortificação desse mau pensamento. Porque normalmente é algo diabólico, né? Ou são memórias de pecados, muitas vezes passados, cometidos, que estamos sempre, temos que ter um ódio, detestar na nossa vida passada. Mas esse homem velho, mas a cada dia. Não devemos deixar ressuscitar esse homem do pecado. Por isso a importância de ter um bom confessor e de confiar naquele confessor, né, a nossa alma, e revelar para ele as nossas más tendências, nossos maus desejos, pensamentos, nossos pecados, e que ele vá nos dirigindo e guiando. Né? Nem os pecados ficam perdoados, nem essa confissão fica boa. Portanto, como já disse, este laço é o mais perigoso e arrasta muitas almas ao inferno. Perdem-se mais almas por pecados mal confessados do que por pecados cientemente e de propósito calados. Outra coisa, né, é não se preparar bem. Uma coisa é você não saber bem o exame de consciência, então são pecados mal confessados, porque você mesmo não teve tempo para preparar ali, e esquece, e depois eu me lembro, aí faz comunhões assim também, não é sem fervor nenhum, sem preparação. E outro é aqueles que calam de propósito. Então esses que não preparam são piores do que esses que calam conscientemente de propósito. Geralmente falando, os penitentes são uns na confissão e outros fora da confissão. Fora da confissão são verdadeiros e não pequenos pecadores. Porém, na confissão parecem uns santos e inocentes. Né? Com os amigos, na mesa de bar, ou em casa de prostituição, seja lá o que for, não tem vergonha nenhuma de estar falando dos pecados, de se orgulhando de tudo isso, né? De ter matado não sei quanto, de ter roubado o banco por aí, de ser um corrupto, um bandido, todo mundo se orgulha dessas coisas. Agora, no confessionário, parece que todo mundo tem pecado. De sorte que a maior parte das confissões são tais como as de Arão. Sobre o que atendei, caminhando o povo hebreu pelo deserto, Moisés se demorava no monte com o Senhor. Nesta ocasião, foi o dito povo ter com Arão, que governava em lugar de seu irmão Moisés, para que lhe fizesse deuses que os guiasse por aquele deserto. Arão aqui, ao ouvir tal blasfêmia, que devia fazer? Aclamar, repreender, pegar em armas para dar logo a morte àqueles idólatras. Porém não fez assim, consentiu em tudo, apesar de ser sumo sacerdote e irmão de Moisés, apesar de ser o chefe de todo aquele povo que guiava em nome de Deus, nem reparando no escândalo que dava a toda aquela gente. Como já disse, consentiu em tudo. Manda vir o ouro, faz um bezerro de ouro, né? Que era o Deus que lhe pediam, erige um altar em que o colocou e manda um pregoeiro clamar por todo o povo estas suas palavras. Amanhã será a solenidade do Senhor. Venha tudo a ela. E com efeito, no dia seguinte, foi adorado esse bezerro com sacrifícios, como se fora Deus verdadeiro. Que vos parece, meus irmãos? Haverá crime mais horroroso do que o deste sumo sacerdote por fazer e consentir em tais coisas? Não deveria dar 1000 vidas se as tivera para não admitir tais idolatrias? Pois ouvi agora a sua confissão. É mesmo neste dia e ocasião que Moisés desce lá do monte, apenas observa o espetáculo, arremete logo a esse falso Deus, arroja com ele em terra e o reduz a pó. E voltando-se para seu irmão, como causa de tanto mal, lhe diz: que te fez este povo para lhe dares tão grande escândalo e seres a causa de tão grande pecado? Veja como ele se confessa, parece um grande santo. Vós, diz ele, conheceis a dureza desse povo, e quanto ele é inclinado à idolatria. Vieram, pois, a mim e me disseram: Moisés, por isso fazem-nos deuses que nos guiem por este deserto. Eu lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles me trouxeram
Eu paguei nele, arrojei ao fogo, e lá do fogo saiu este bezerro. À vista de tal confissão, parece que obrou santa e admiravelmente, porque arrojar com ouro ao fogo deveria ser para o reduzir a cinza, retirar do povo esta ocasião de idolatria, e dizer ele que do fogo sair aquele bezerro. Temos um milagre extraordinário. Porém, não foi assim. Então, essa explicação do Antigo Testamento mostra, né, que não devemos consentir, né, com essas más tentações, esses maus pecados, né, e não ter respeito humano nenhum, né, de confessar e falar a verdade, e mesmo diante dos outros também, né, dar testemunho e dar fé. Em vez de fazermos deuses, né, de ouro, não adorar o Deus verdadeiro. A segunda instrução de hoje é o pecado desculpado. Então, pecado mal confessado e pecado desculpado. Uma das regras também que vemos, né, é que os confessores, né, sabem perfeitamente que ninguém se deve absolver, que a ninguém se deve absolver, sem dar as mais provas de verdadeira emenda. Se a pessoa não dá prova de emenda, né, de que de fato está convertido, né, e que não quer mais pecar, fugir das ocasiões de pecado, se ele não mostra nenhum arrependimento, o padre deve negar a absolvição. Por isso que o padre diz, reze o ato de contrição. É um sinal externo de que o penitente está contrito, porque nós não podemos ver os corações. Ato de contrição, obrigatório. Senão não tem como a gente saber se as pessoas estão contritas ou não. Tem problema aí? Isso aqui tá sem som. Pecado desculpado. O demônio na confissão. Pode começar ou não? Deixa eu perguntar aqui. É a primeira coisa, né? Ato de contrição. Tem gente que vai se confessar e não está arrependido de nada. Vai ali só porque é uma obrigação. Tem que fazer toda semana e tudo, mas saindo dali vai voltar a pecar de novo, no mesmo pecado. Então, se o confessor percebe isso nessa alma, essa má disposição, e que não tem propósito de emenda, deve negar absolvições penitentes. E, por conseguinte, a comunhão também. Até se emendar. Eu não valeu, né? Confissão. Não valeu. Não adianta ir para outro padre escondendo a intenção de coração, porque noção de arrependimento, né? Só para disfarçar que está vivendo com Deus. Nada. Pronto, pode continuar. Isso que voltou. Segundo ponto, então, pecado desculpado. O demônio na confissão, às vezes, faz os penitentes mudos. O demônio na confissão, às vezes, faz os penitentes mudos. Isto é, que não digam os pecados. Ou que não digam tudo, nem como são, nem como foram feitos. Outras vezes também os faz falar demais. Atendei, meus irmãos, porque a matéria é interessante e a todos toca. Que coisa é a confissão sacramental? Primeiro ponto. É a acusação de vós mesmos, das vossas próprias culpas e maldades. Se vos desculpais, como fez Adão e Eva, a vossa confissão fica nula. Então tem gente que vai confessar, entra no confessionário e
começa a se explicar, né? Não, não foi bem assim, não, eu não fiz por querer, não foi meu marido quem fez, ou foi minha esposa, eu não sei de nada. Então você vai confessar o quê? Você não fez nada. Né? E a toda hora fica arrumando desculpas. Eu fiz tal coisa, mas foi por isso, foi por aquilo, não sei o quê. Não, chega, eu cometi tal pecado, foi assim, tantas vezes, etc. E tal. Então, conscientemente, livremente, fiz isso. Quer se isentar da culpa, né? Se isentar da culpa. Atendei, meus irmãos, a acusação de vós mesmos. Né? Qual seria a causa principal porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Dizem alguns dos santos padres que foi a sua má confissão. Má confissão. Grande pecado foi essa desobediência comigo em querer ser semelhante a Deus. Porém, remédio haveria se não houver desculpa nas suas confissões. Porquanto Deus os esperou e não os lançou logo fora do paraíso para conhecer as suas misérias, pedir perdão e até fazer vestidos das folhas de figueira. Debalde, Deus os espera, eles não o invocam, e por isso ele mesmo se oferece, deixando sentir sua presença e fazendo ouvir a sua voz. Mas que fazem eles? Em lugar de lhe pedirem perdão com lágrimas, fogem e vão esconder-se. Aqui Deus já os podia deixar e desamparar, até malhar com eles no fogo do inferno, mas não chama por eles. Onde estás, Adão? Por que te esconde dos meus olhos? Não há remédio. Aparecem e dão por desculpa a maldita vergonha, mas não confessam o seu pecado. Escondem o pecado. Vejam, meus irmãos, como eles fazem a sua confissão sem vontade, tudo forçado, pois tais são as vossas lá pela desobrinha. Se não houver preceito, nem então lá iria. Então aqui o autor fala que nós muitas vezes vamos nos confessar por obrigação e não por arrependimento de fato. Ele confessa, obrigado, e ainda com desculpa depois, né? Que foi a mulher que me deu e a mulher culpa a serpente que incentivou. Então, muitas vezes, simplesmente por obrigação, né? Eu tenho que me confessar toda semana, eu tenho que me confessar todo mês, mas porque bem, é um costume, mas não porque eu quero me reconciliar com Deus. E é por isso, diz o autor, que sejam nulas quase todas essas confissões. São feitas sem propósito nenhum, sem noção nenhuma de desagravar de fato a Deus, né? O seu imaculado coração, reparar esses pecados. Mas, diz Deus, né? Como conheceste que estavas nu, né? Continua, senão porque comeste do fruto proibido. Aqui Adão confessa que comeu do fruto, mas não confessa o seu pecado. Ele o lança todo sobre a mulher, imputando-lhe a culpa, e até imputando ao mesmo Deus, dizendo: a mulher que vós me destes por companheira me deu do fruto. Não só põe a mulher, mas também o próprio Deus. A mulher que eu sempre que o Senhor me deu o fruto. E eu comi. Então, muitas vezes no confessionário é assim, a pessoa fica se desculpando, né? E a gente já sabe, né, que ali tem um espírito de soberba ou de orgulho. Como se disser, eu só cometi porque veio meu marido, ou minha mulher, que me força as crianças, ou lá no trabalho, eu tenho uns amigos e tudo, não é nem porque eu quero fazer, mas os amigos... Sempre há uma desculpa. Eu não fui o culpado, mas sim vós, porque me destes por companheira uma tal mulher. E foi ela que me tentou para eu comer. Se ela não for, eu não comeria. Então fica jogando, a mulher ou foi a serpente, foi não sei quem. De fato, no final, ninguém pecou nada. Então, recordando que ou tem gente que vai confessar, né? Chega no confessionário e diz: olha, padre, eu não tenho pecado, né? O senhor sabe, mas o que você está fazendo aqui? Eu tenho pecado, eu tenho os pecados de sempre.
Não existe isso, né? Pecado de sempre. Ou seja, você nunca se emenda e sempre fica fazendo aquele pecado. Não, você tem que fugir disso, tem que corrigir isso. Não pode dizer que é um pecado que sempre comete. Não, não pode. Não existe isso. Isso está santidade também, né? É. É só começar a pecar. Pois é. Não. Ou já no vício, né? E sempre cai naquele vício. Chamado pecado de estimação, que o pastor também fala. Pecado de estimação. É. E não há, essas pessoas não progridem na vida espiritual. Durante esses dias, vamos tratar do grande livro que eu recomendo a todos, né? As Três Idades da Vida Interior, do padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, dominicano francês. Lá nesse livro, As Três Idades da Vida Interior, ele trata pormenorizadamente, né, da via purgativa, que é a primeira delas, depois da via iluminativa e, por último, da via unitiva. São processos que passarão. E muitos desses penitentes, né, dessa gente que se confessa mal, desses maus católicos, vivem sempre na via purgativa. Nunca conseguem passar, dar os primeiros passos. Ou ficam sempre ali, né? Vai, confessa, volta a pecar de novo. Vai, confessa, volta a pecar de novo. Não consegue sair do mesmo pecado. Anos ali. Às vezes está velho, 70, 80 anos, com o mesmo pecado de quando tinha 20, 15, 20 anos. Né? Triste. Ou seja, nada de progresso. Nunca consegue, de fato, fazer uma boa meditação, contemplar vários mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou está unido a Ele já aqui nessa vida. Então a alma não encontra, né, o perdão de Deus, assim como o exemplo de Adão e Eva, né, foram expulsos, e Deus ainda foi misericordioso, né, como ele diz aqui, poderia mandá-los para o inferno diretamente, destruir, né, Adão e Eva, porém ainda foi misericordioso, expulsou do paraíso e deixou, né, que eles ainda sobrevivessem. Mas tudo isso por conta, né, do pecado desculpado. Vós é que sois o culpado em permitir que a serpente me tentasse, ou em me não dar mais juízo para conhecer os seus enganos. Sempre tem uma desculpa. Oh, quantas confissões de Adão e Eva nos nossos dias acontecem. Né? Quantos e quantos seguem os passos desses primeiros pecadores. Então foi graças a eles que vivemos nessa miséria, né? Nessa penúria, por assim dizer. Foi graças ao pecado original, né? E isso foi transmitido de geração em geração até os nossos dias, que nós temos essas más tendências, essas más inclinações. Metei a mão nas vossas consciências e julgai das vossas confissões. O demônio me enganou, dirias vós, o diabo me tentou, esta ou aquela pessoa me incitou, aquele libertino me perseguiu, por isso é que pequei. Sempre tem uma desculpa. Ah, padre, eu me embriaguei porque eu estava ali no barzinho, né? Eu só ia tomar uma cerveja, mas fulano me ofereceu 1, 2, depois foi 3, 4 caixas, né? E depois eu fiz outra. Mas foi porque me ofereceu, eu não tenho culpa, mas eu estava. Não, se você estava ali, a culpa é sua. Você tem a obrigação de fugir das ocasiões de pecado, seja ela quais forem. Bem. Se a gente tem determinada má inclinação para determinado vício, né, é fugir imediatamente. Estais a mentir. Bem desenganados estáveis vós do mal que fizeste. Ninguém vos obrigou, nem podia obrigar-vos. Se pecastes, foi porque vós quisestes. E, portanto, nulas são as vossas confissões. E todas aquelas que se fazem com tais desculpas. Então, o pecado é sempre vosso. Tantas confissões nulas por este modo. E quem o considera, quem se emenda, considerai-o vós, meus irmãos, e emendai-vos, se tendes desejos sinceros de salvação eterna. Então, aqueles que querem se salvar, né, devem fazer um bom exame de consciência, pois que todas as noites antes de dormir é recomendado o exame de consciência.
todas as noites, para saber se passamos o dia com o nosso Senhor Jesus Cristo, na graça de Deus, ou se cometemos graves ou leves, por assim dizer, ou se não combatemos as nossas más tendências e as nossas más inclinações naquele dia. E já ir anotando e preparando a próxima confissão, se possível. A terceira instrução é o pecado confessado sem verdadeira dor, né? Sem verdadeiro arrependimento. Uma outra coisa também que as pessoas mais perguntam no confessionário, chegam para se confessar e dizem: padre, eu acho que não é pecado, mas eu acho que eu não cometi tal coisa, eu acho que eu não consenti. Então, olha, eu acho não é pecado. Aqui é para você chegar com a consciência, né, com o peso, dizendo: cometi tal e tal pecado. Conscientemente. Eu acho, não sei. Então, se você não sabe, não. Eu tampouco vou saber, né, se é pecado ou não. Tem de ter a certeza. Né? Para haver pecado, tem de ter certeza. A dúvida não há certeza. Né? Consenti com maus pensamentos, com atos desonestos, fiz determinadas coisas. É assim. Eu acho que eu matei. Aí não tem como a gente, né? Como é que a gente vai absorver uma coisa? Então, chegar com tudo preparado. Aí cai no primeiro pecado que nós falamos, né? Não preparar bem as confissões. Pecado mal confessado, não sabe. Então, pecado sem verdadeira dor. Muitas almas se condenam por pecados calados na confissão e por pecados mal confessados. E também por pecados desculpados. E até não confessados por falta de exame. Você vê que a pessoa não está preparada. Às vezes tem que mandar sair. Chega lá e fica caçando no livro o que fez. Aí passa meia hora. Fica lá. Volta. Vai para o último lugar lá. Se prepara ou volta amanhã, faz alguma coisa. Vai anotar isso daí, escrever e preparar. Senão a gente vai passar o dia inteiro aqui caçando nesse livro que pecado que fez. Porém, pecados confessados sem verdadeira dor é o laço com que o demônio arrasta as más delas ao inferno. Diz o demônio ao pecador: que faça quantos pecados quiser, como sejam confessados todos com clareza, e absolvidos, o sacerdote que tem jurisdição, tudo fica perdoado. Ora, os pecados persuadidos desta sugestão do demônio andam sempre dos pecados para a confissão e da confissão para os pecados sem emenda nenhuma. E desta sorte, enganados vão cair no fogo eterno sem esperar. Ora, pergunto eu, sabeis as partes da penitência? Sabeis. E não sabeis que uma delas é a dor do coração, a contrição perfeita? E não sabeis também que esta dor deve ser suma e apreciativa? Isto é, que se não deve pecar, nem deixar a Deus por coisa alguma, nem pelas riquezas, nem pelos prazeres ou regalos do corpo, nem pela fama, nem pelos filhos, nem pelos pais, nem pela vida, nem por 1000 vidas se as houver. Não sabeis que para esta dor de coração se verdadeira e suma, deve ir junta com a resolução eficaz e o propósito firme de perder antes tudo isto do que tornar a ofender a Deus? Como dizia Santa Teresa do Menino Jesus e outros grandes santos, São Gerardo Magela também, antes morrer do que pecar. Esse deve ser o pensamento do católico. Deixar tudo por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, as riquezas, os pais, a família, tudo, seja lá o que for. E também o apego ao pecado, mesmo que seja venial. O católico não pode estar apegado a pecado algum. Principalmente o religioso. Um religioso que vive cometendo pecados graves tem algum problema. Tem algum problema. Deve ser resolvido ou com o confessor, ou com o diretor espiritual, seja lá o que for. Como é que uma pessoa diz que ama a Deus,
no mínimo, é cobrado do religioso a tendência à perfeição religiosa, querer ser perfeito, querer a santidade. Se não existe isso, esse mínimo, né, o que vai sair dali dessa vida religiosa? Um religioso que vive com certos vícios, com certos apegos, né? Como é que pode viver bem uma vida de comunidade? Nada querer, nada, somente a Deus. Não teremos uma obrigação rigorosa, com pena de condenação eterna, de antes perder tudo, do que tornar a perder a amizade de Deus? Então, tudo o que está em jogo é a amizade de Deus. Somos amigos de Deus ou somos inimigos de Deus? Os amigos de Deus são aqueles que fogem do pecado, que têm horror ao pecado e ao mundo, né? Que têm horror a esses três inimigos que diz Santa Afonso Maria de Ligório: o mundo, a carne e o demônio. Esses são três inimigos mortais do homem. O primeiro deles é o mundo, vamos tratar sobre isso. Depois, a carne, nós mesmos. E por último, Satanás, né, o demônio. Esses são três inimigos que nós temos que combater perpetuamente, até a hora da nossa morte. Então, se somos amigos de Deus, combatemos contra tudo isso, contra essas ordens infernais e o pecado. Né? Porém, se somos inimigos de Deus, vivemos uma vida de pecado, uma vida mundana, uma vida segundo, né, as luzes, os conselhos do maligno. E o pecado, como eu falei nos prolegômenos no começo, né, é a amizade romper essa amizade com Deus. Uma pessoa que vive em pecado não está na amizade com Deus. Sabeis isto muito bem, mas pergunto eu, e quem se confessa com esta dor, com estas resoluções, com estes propósitos, de antes perder os seus bens, os seus filhos, os seus amigos, os seus prazeres ou regalos, a sua própria vida, do que tornar a ofender a Deus? Quem se confessa com esse propósito hoje em dia? Principalmente na igreja modernista, né, no modernismo, raramente existem confissões. Né? Os padres mandam logo para o psicólogo: não, você está precisando conversar. Vai conversar, que você está inculcando isso daí, isso não é pecado, vai embora. Né? Ou essas confissões gerais, que não são confissões auriculares, né? O padre chega lá, dissolve todo mundo, né? E vai todo mundo embora, como se tivesse confessado e acabou, ninguém precisa confessar mais nada, pronto. Ou tem paróquias que já aboliram por completo, né, a confissão. Padre Rodrigo, a questão da confissão comunitária, essa confissão comunitária que é tanto feita lá na igreja de Fátima e outras paróquias por aí, essas confissões que esses padres modernistas dizem que são tudo perdoado na missa de Paulo VI. Né? Esse tipo de absolvição está reservado em perigo de morte, no perigo de morte, né? O caso extremo de necessidade. Guerra, um avião que vai cair, coisas assim, tragédias. Não que seja algo ordinário, como eles fazem por preguiça muitas vezes, né, de ficar no confessionário ouvindo ali as pessoas. E esse negócio de confissão perdoada na missa, de pecado perdoado de missa, são alguns pecados veniais, que no confíter da missa e na absolvição dos sacerdotes são apagados. Os pecados mortais não, devem ser todos eles confessados. No caso, na missa tridentina, a missa de Paulo VI não perdoa o pecado, não vai acarretar o pecado. Agravar o pecado. A missa modernista, né, é obra satânica, né, diabólica, e que não vale de nada. Quase ninguém, e desenganai-vos, porque eu apenas os vejo sair dos pés do confessor, lá por essas desobrigas, né, muitas vezes quem está obrigado ali a confessar, ou talvez todos os meses, e logo começam a fazer os pecados e mais pecados. Tudo como antes, sem emenda nenhuma. Então sai do confessionário, volta ao mesmo pecado. Se tem gente que toda semana, se confessar toda semana, tem o mesmo pecado. O mesmo pecado. Toda semana. Todo dia, né? Sai dali e vai, volta para o mesmo vício, mau hábito. Então, tudo isso, essas confissões são nulas, são inválidas. Enquanto não houver essa luta, esse combate, né, com o pecado, que de fato é a verdadeira conversão, você sabe que uma pessoa está convertida quando ela leva uma vida em estado de graça. Agora, uma pessoa que vive no pecado não é uma pessoa convertida. É um mundano, né? É um membro morto da igreja. No caso assim, padre, da pessoa
fica confessando esse mesmo pecado, esse mesmo pecado, esse mesmo pecado, pode ser o caso de um sacerdote deixar de dar absolvição se continuar a ser sacerdote? Pode. Foi o que eu falei, né? Se você vê que toda semana o camarada vem com aquela mesma história, aquele mesmo pecado, aquela mesma coisa, aí o confessor, né? Até ver se ele com isso vai tomar jeito ou não. Se não, aí bem, né? Aí é complicado, né? Só Deus mesmo para... Pergunta aqui do... Ixi, sai. Quando voltar aqui eu faço. Então o padre pode sim, deve negar a absolvição a essas almas. Iosef Agrícola. Padre, e se a confissão for com o padre herege, validamente ordenado, ou de posição herética, sem consciência? Normalmente a gente nunca deve recorrer aos hereges para receber o sacramento, né? Só em perigo morte, só em caso de morte. Né? Se o senhor não está em cima de uma cama morrendo, né? Não deve recorrer a esses sacerdotes. Né? Só num caso gravíssimo, né, de morte devemos recorrer, né, a esses padres hereges ou excomungados ou que tem algum interdito, né, são suspensos, né, divino, seja lá o que for. Mas é normal que um católico procure, né, padres assim, ou confessores assim, né, que não são exemplos, por assim dizer. Mas normalmente não recomendamos, né, confissões com esses padres, né, ou também ditos modernistas, nada, nenhum sacramento, né, o católico fiel deve de nenhuma maneira recorrer aos padres modernistas, né, porque são de ordenação duvidosa, muitos deles, né, ou mesmo se forem válidos, né, estão comprometidos, por assim dizer, com a heresia, com o erro. Administram validamente, né, a confissão em perigo de morte, né, em estado de necessidade, não ordinariamente. Então, a obrigação, né, de procurar, são duas vias, né, que a alma deve ir buscar sempre, né? Ou a via do amor, né, eu não vou cometer esse pecado porque eu amo a Deus, tudo é sempre contrição e atrição. Né? Contrição ou atrição. O coração contrito foge do pecado ou evita o pecado, as ocasiões de pecado, né? Vive em estado de graça porque ele ama a Deus e não quer ofender a Deus, não quer agravar, o seu sagrado coração, né? Desprezar a Deus, né? Ser o inimigo de Deus porque ele ama a Deus e quer estar unido a Deus e encontrar-se com Deus e ir para o céu. Porém, existem outras almas que são diferentes e muitas vezes seguem a via da atrição, ou seja, né, pela via do temor. Eu não vou pecar porque eu tenho medo do inferno, porque eu tenho medo das penas do inferno, porque se eu fizer tal coisa eu vou passar anos no purgatório. Se eu não fugir desse pecado, né, eu vou pagar eternamente o preço, né, disso. Então são dois caminhos que a alma deve escolher. Ou o céu por amor, né, ou fugir do pecado por amor a Deus, ou por temor das penas do inferno, né, e do purgatório. A primeira é mais perfeita, a via do amor, da caridade, e a segunda é menos perfeita. Porém, normalmente todas as duas conduzem ao único fim, que é o paraíso, com méritos diferentes. Logo ofendem a Deus e deixam a Deus por tudo, pelos parentes, pelos amigos, pelos filhos, pelos bens, pelos prazeres, até por um animal, ou por qualquer coisa que nada importa, deixam a Deus. Que dor é esta, meus irmãos? Que confissões são estas? São laços do demônio. São confissões de condenados. São todas nulas, não podeis duvidar. Resolução eficaz de antes morrer do que pecar. Deverás antes querer perder tudo do que tornar a ofender a Deus gravemente. Essa é sempre a primeira via, perder tudo para não querer desagravar a Deus gravemente. Quem se confessa com tais disposições hoje em dia, como eu falei, quase ninguém. Desenganai-vos,
já o disse, as confissões são quase todas nulas, por falta de uma verdadeira dor. Quase toda a gente anda enganada por esse mundo com as suas confissões. Aqueles que se confessam ainda, né? Porque, como eu falei, não é? Raramente se confessam. Padre, às vezes eu me confesso uma vez por ano com o sacerdote da tradição. Né? Quando eu encontro, quando vem uma missão ou outra, então, esses que não têm ocasião de se confessarem, né? Sempre, aí é que devem ser mais observantes, né? Evitar mais as ocasiões de pecado e tentar levar uma vida, né, em estado de graça, porque raramente, né, se apresentam oportunidades, né, de fazer uma boa confissão, mas não deixar de toda noite fazer o seu exame de consciência. Porque o pecado foi confessado e absolvido, já pensam que está perdoado. Assim os engana o demônio. Fazem-se pecados mortais todos os anos, e talvez logo depois da confissão. E então a sangue frio, com plena advertência, sabendo muito bem que é pecado, que repreende o confessor, que ralha o pregador nos sermões, tais penitentes, que provas dão de sua verdadeira conversão para Deus? Como poderão dizer com verdade que antes querem morrer, antes perder tudo, do que tornar a pecar? Eu não os acredito, nem posso acreditá-los. Finalmente, quase todos os cristãos morrem confessados e absolvidos. No entanto, perde-se a maior parte. Né? Por que será? Está decidido. Né? As confissões são quase todas nulas, por falta de verdadeira dor e arrependimento. A falta de emenda não tem remédio algum. Ainda que venha aí o sumo pontífice, com todos os seus poderes, dar 1000 absolvições a esse pecador, que se não emenda, se morre sem ela, infalivelmente cai no fogo eterno. Portanto, todos os pecadores que têm vivido no pecado, caindo e recaindo, apesar das suas muitas confissões, devem fazer uma confissão geral. Só deste modo é que podem ter sossego e esperança de salvação eterna. Fazer uma confissão geral de todos os pecados, e ali odiar aquela vida passada, aquela vida de pecados, né, levar uma vida nova, e a partir de então jamais, né, cometer pecados graves. Sem esse propósito é impossível verdadeira conversão, verdadeira dor, verdadeiro arrependimento ou verdadeira vida religiosa. E os sacerdotes hoje não ensinam mais essas coisas. Né? Hoje não existe inferno, não existe purgatório, né? Todo mundo vai para o céu, não precisa confessar mais. Né? Então as pessoas, né? Aqui ele fala que os demônios, né, espirituais, as inteligências, né, ficam ali no confessionário tentando perder as almas. Hoje são esses padres modernistas que são os próprios demônios, são possessos, né, que ensinam isso, né, que não se deve confessar, que não se deve falar do pecado. Tudo isso são demônios. Rezar o rosário. Rezar o rosário. Né? Se consagrar. Mas eu tenho vários jovens que vieram falar com a gente, disseram que vão confessar um pecado de impureza, né? E o pai disse não é pecado. A ciência já descobriu que não é pecado. Principalmente pecado de impureza. Até eu já fui me confessar uma vez que eu tinha faltado a missa ao domingo, o padre falou que não tinha problema não, era normal ter preguiça. Né? Então são demônios que estão ali, né, para perder as almas. Por isso que nós dizemos aos fiéis, saiam dessa igrejola modernista, saiam dessa igreja maçônica, né, que é a igreja pós-conciliar. Porque ali é, de fato, a casa de perdição. Quem quiser se perder, né, procure essas igrejas modernistas. Tem uma amiga nossa lá em Fortaleza disse que o pai estava pregando que no final, né, no mês final, quem está no inferno vai para o céu. O padre Rodrigo, o padre Edivaldo Andrés falou que isso é um pecado de heresia, tem até o nome de heresia, deste pecado, né, de padres que ficam aí ensinando que quando morrer, mesmo quando no final do mundo, né, todas as almas, até o demônio vai morar no seu lado do céu. Junto com os demônios e os réprobos, todo mundo vai para o céu, no final todo mundo é feliz. Essa é uma heresia, era
Orígenes que pregava isso daí, acho que é Apocatástase, uma coisa assim. Esse não. É uma heresia já bem conhecida, bem antiga, né? E esses padres modernistas ressuscitam essas heresias. Por isso que São Pio X fala que um resumo, né, o modernismo é um resumo de todas as heresias. Bem, então vamos tratar rapidamente, temos tempo ainda, desses 3 grandes inimigos que fala Santo Afonso Maria de Ligório. Creio eu que nesse livro, O Religioso Santificado, que eu recomendo muito a todos os religiosos, né, religiosos também, O Religioso Santificado, são livros de cabeceira de todo religioso, todo bom religioso. Eu creio que foi nesse livro que eu encontrei essa reflexão de Santo Afonso Maria de Ligório, se não foi em algum outro dele. Então, 3 grandes inimigos nossos, né? O mundo, a carne e o demônio. O católico, o combate espiritual do católico reduz-se a isso, a combater esses 3 inimigos, diariamente, cotidianamente. Santo Afonso diz que o primeiro, não é? O mundo, é o pior de todos eles. É o pior de se combater. O demônio, você consegue expulsá-lo facilmente com água benta, sal bento, com alguns sacramentais. A cruz, o crucifixo, né, a medalha milagrosa, você consegue afugentar, não é, o demônio. Porém, não é, um mau amigo, não é, uma má companhia, é praticamente impossível. Você pode jogar água benta o dia inteiro, né? Nesse que fica ligando para você, vamos sair, vamos para o barzinho, vamos sair para onde, para baile, para dança, vamos não sei para onde, tal. Né? Essa má amizade, esse mau amigo, você pode jogar água benta que for, ele não vai desaparecer de jeito nenhum. Então esse é o espírito do mundo, as más companhias. Muita gente não sai do pecado hoje, não se converte, não se decide, né, pela verdadeira religião, porque está atado, né, com laço, né, ainda preso de alguma maneira ao mundo ou às pessoas do mundo. Então, cortar imediatamente é a primeira coisa a fazer, mas não sem respeito nenhum humano. Se a gente vê que determinada amizade ou companhia nossa não nos leva a progredir, é um progresso espiritual, ou é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que vive no pecado e que nos leva ao pecado, temos que romper imediatamente, né, com essas pessoas mundanas. Principalmente os parentes, né? Hoje em dia os parentes são grandes inimigos. A maioria dos nossos parentes hoje são mundanos e não praticam a religião católica, né? Pelo contrário, né? Cultuam o mundo, as modas e as coisas do mundo. Então, o mundanismo. E o mundanismo também quer dizer liberalismo, né? Evitar os liberais, o contágio com os liberais, né? Mesmo que sejam da falsa igreja modernista, né? Romper todos esses laços, né, que nos levam ao pecado, que nos separam da união com Deus. As modas indecentes e desonestas, né, principalmente nas moças, né, nas jovens de hoje, televisão, cinema, teatro, bailes, tudo isso, né, são coisas mundanas que nos afastam de Deus. Católico que assiste novela, minisséries aí, essas terríveis, né, onde se exalta, né, a homossexualidade, o homossexualismo, né, a pederastia, seja lá o que for, tudo isso, hedonismo, luxúria, todos esses prazeres desordenados, né, faz parte do mundo e nos atraem sempre, são tentações terríveis. Os namoros indecentes também, né, sem a vigilância dos pais, as escolas também ditas sem Deus, sem religião, vamos falar também sobre isso, a educação dos filhos, né? Que hoje a maioria dos pais largam os filhos aí no mundo, né? E depois não conseguem mais dar um freio, e as escolas são lugares de perdição, né? As escolas. É impossível hoje para um católico enviar o filho para a escola, praticamente impossível. Não existem, primeiro, escolas católicas, porque os pais são obrigados a enviar os filhos para escolas católicas. E essas escolas públicas, ou do governo, por assim dizer, né, são escolas sem Deus, sem religião. Né? Escolas neutras, escolas mistas, né, tudo isso.
Então, e o mundo trabalha aí, né, bem fortemente. Então, esse é um dos nossos primeiros inimigos mortais. A pergunta do Carlos Eduardo. É errado usar camiseta com caveiras ou ter algum objeto referente à caveira? Normalmente um católico não deve. Isso remete, né, às trevas ou algo talvez diabólico. Se há alguma intenção assim, né, contrária à religião, contrária à fé, então não se deve usar. Né? Acho que viu a cabeça de caveira, o crânio, ele remetiu a pergunta. O crânio representa a morte, né, e a meditação na morte. Os religiosos tinham esse hábito, né, ou também de rezarem pelos mortos. Se refere a isso, né, a uma meditação profunda, né, à morte, né, ou seja, a gente prefere sempre estar pensando, né, no céu, fugir desse mundo, evitar o pecado, né, e querer o céu, aí sim. Mas se é algo que remete a alguma coisa contrária à religião, um desprezo da religião ou desprezo dos mortos, né, deve ser evitado. Quando é com chá, né? Para zombarias, essas coisas, né? Mas a caveira é um símbolo da morte e é um símbolo também de ressurreição, né? Ou de rezar pelos mortos. O segundo ponto, pois, é nós mesmos, né? A carne. Então, o mundo, a carne, que é o segundo ponto, é um dos mais perigosos também, porque sempre estamos querendo fazer a nossa vontade, seja na vida religiosa, seja na vida mundana, né? Para aqueles que vivem no mundo ou no século, para os seculares. Estamos sempre querendo fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E se damos demasiadamente à carne, né, vamos acabar cedendo em algum outro ponto, principalmente na moral católica, né? Ou ao pecado. Os pecados de luxúria, por exemplo, são relacionados com a glutonaria, né, com a gulodice, comer demasiadamente. Né? Então, mortificando o nosso corpo, né, salvamos a nossa alma. Essa também é uma parte da ascética cristã, as mortificações, que depois vamos tratar um pouco, não é, sobre a necessidade e as vantagens desta virtude, que é a mortificação. Porque se damos demasiadamente, o nosso corpo vai ficando mal acostumado, né, e vira o nosso inimigo. Ou as mortificações também. Pode gerar preguiça, né? Também. E por isso que temos que estar sempre vigiando, né, os nossos sentidos. A nossa vista, né, o nosso ouvido, o nosso paladar, o tato, né? A vista, por exemplo, né, é uma das mais perigosas. Uma das mais perigosas. Porque a partir da vista, dos olhares, que entram essas imagens, captamos as imagens, né, e essas imagens, abstraindo essas imagens, elas vão para o nosso intelecto, para a nossa memória, e inteligimos aquilo ali, e vêm os maus pensamentos, né, e aí consentimos com esses maus pensamentos. Então, vigiar, sobretudo, né, os nossos olhares. Não fixar demasiadamente determinado objeto, pessoa, imagem, né, sempre ter a vista baixa, principalmente os religiosos, as pessoas que vivem no mundo também hoje em dia. Porque hoje você sai, está todo mundo pelado na rua, igual a Índia, né, você é obrigado a estar olhando essa gente mal vestida nas ruas, e às vezes pecamos gravemente por causa desses olhares. Né? Quando nós saímos do primário, o irmão, a gente, não tem como a gente não pecar com os olhos de forma nenhuma, não, por causa das roupas das mulheres aqui, é terrível. Terrível, a gente tem que andar com os olhos fechados, nem sei como é que é. Se fosse cego, seria melhor. O cego seria melhor, não sei o que, pelos olhos não pecar. Tem que fazer um óculos que quando você olha para uma pessoa, ela já mostra ela mesma o vestido. Né? Mas tudo isso é uma questão de mortificação, né, e de hábito. Depois que nos acostumamos com essas mortificações, né, imediatamente a gente olha para uma pessoa e quando vemos já trajes indecentes e imorais, a nossa mente já, os nossos olhos já viram, a gente olha para baixo, conversa com a pessoa mais ou menos assim, né, desviando os olhares.
E depois a gente vai criando um hábito sempre, né, de mortificar a nossa vista. Um dos grandes pecados também hoje em dia que se cometem são esses pecados da tecnologia. Né? Todo mundo tem esses computadores, esses telefones, né? E a toda hora vem imagens indecentes e coisas desonestas. Então, quando a gente vê essas imagens honestas, é apagar imediatamente, não olhar, não fixar naquilo ali, não gravar essas imagens, porque senão trará consequências terríveis, né, para a vida de castidade, por exemplo, do religioso. Ou distrações também, né, durante os ofícios, as orações, tudo isso, né, essas imagens, essas distrações. Ouvir coisas desonestas também é a mesma coisa. Tem gente que ouve músicas desonestas, conversas desonestas e se deleitam com isso. Né? Então, evitar tudo isso. Então, são mortificações corporais da nossa carne. Vamos mortificar a nossa carne, exigindo cada vez mais, né, de nós. Se não, vamos entrando pelo caminho. A vida religiosa vai embora, a vida espiritual vai embora. Falar coisas desonestas, palavrões, falar mal da vida dos outros, tudo isso é controlar a nossa língua, né, o nosso fato. E aí vai toques, né? Não evitar certos toques também no corpo, etc., né, que vão contra bons costumes, a pureza. E o outro grande inimigo nosso é Satanás, o demônio, o príncipe das trevas. Porém, Santo Afonso Maria de Ligório diz que é um dos últimos, é o último, por assim dizer, é a última ocasião de pecado nossa, por incrível que pareça. Às vezes todo mundo diz logo, não, foi o demônio, porque a gente tem esse hábito, né? E também de sempre criar uma desculpa. Não, mas foi o demônio, mano. Eu não fiz nada. Não, o diabo me inventou e tudo, mas normalmente foi ele mesmo. Não? Por isso que ou foi alguma pessoa mundana, ou algo do mundo que nos prejudicou, ou nós mesmos. Mas o diabo também, ele trabalha muito, ele é um intelecto, né, um anjo, é uma força superior, é um intelecto superior ao nosso, né? E ele trabalha muito com a nossa mente, com o nosso emocional, com sugestões diabólicas. Né? Faça tal coisa, faça isso, faça aquilo. Não, por quê? Não, agora não, depois, crase, né? Amanhã. Vou rezar o rosário agora, não, depois. Né? Vou à missa, não, agora não, futebol, é o jogo, é o Faustão. Né? E são sugestões diabólicas. Né? Ou não, você já cometeu determinado pecado, então continua pecando. Né? Depois você se confessa, né? Omite um pecado, tudo isso são sugestões, né, diabólicas, que o católico deve refrear, né, reagir imediatamente quando ele sente no espírito essa tentação terrível, que muitas vezes é algo diabólico. Às vezes a gente está rezando, né, fazendo uma meditação e vem uma tentação terrível, né, contra algo que você nem imaginava, nem esperava, algo satânico mesmo, e você vê que é algo, uma influência diabólica ali, né, que te faz ou lembrar de certo pecado passado, ou te iludir com outro pecado, você cometa algo, né, um crime, por assim dizer, seja lá o que for. Então são essas sugestões diabólicas. Como fugir, né, dessas sugestões diabólicas? Então, como os sacramentais, né? Água benta, sal bento, exorcizado, crucifixo, usar sempre a medalha de São Bento também, medalha de Nossa Senhora das Graças, do escapulário da Santíssima Virgem. Tudo isso nos protege contra o demônio. Né? Ter sempre uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria na nossa casa, a entronização dos quadros do Sagrado Coração de Jesus na nossa casa, tudo isso, né, afugenta o demônio das nossas famílias. A oração do rosário em família é muito poderosa. Então, o pai, né, quando chega em casa do trabalho, reunir a família para rezar o rosário juntos, ter sempre uma imagem de Nossa Senhora, uma estátua de Nossa Senhora, onde possam todos ali se ajoelhar e rezar diante da Santíssima Virgem. Vela benta, também rezar sempre com a vela benta, né, por um sacerdote. Tudo isso ajuda a dissipar, a afugentar os espíritos das trevas, né, que muitas vezes estão aí rodeando, tentando destruir as famílias. Vela benta é a mesma coisa de vela exorcizada ou tem uma diferença? Não, a mesma coisa. Esse é um modo de combater esses grandes inimigos. E um outro
uma outra coisa também que nos ajuda, né, a fugir do pecado. Primeiro, a vida de oração, não é? E depois, uma vida de mortificação, né, e de penitência. E os sacramentos, claro, principalmente a confissão, como nós falamos, né, anteriormente, uma boa confissão e uma vida de comunhão sacramental. Receber a nosso Senhor Jesus Cristo, né, em estado de graça, né, e verdadeiramente. Né. Da mortificação da vista e da modéstia em geral. Quase todos os combates que as paixões dão ao nosso espírito têm origem nos olhos, não bem guardados, porque é pela vista que se despertam mais em nós as paixões e afeições desordenadas. Da vista nasce o pensamento, diz Santo Agostinho, e do pensamento o desejo, e a este se segue o consentimento. Pois, como nota São Francisco de Sales, não se deseja o que se não vê. Eva não teria caído se não se pusesse a ver o fruto proibido. Caiu porque se demorou a mirá-lo, parecendo-lhe bom e belo à vista e delicioso. Foi por isso que tomou e prevaricou. Daí vem que o demônio nos induz primeiro a olhar, depois a desejar e, por fim, a consentir nos desejos provocados pela vista. Então, duas coisas, né? O que é o pecado, que nós vimos, bem confessar o pecado, e depois como saber fugir e evitar o pecado. Agora vemos que de duas formas. Vida de oração, quem reza se salva, quem não reza se condena, de Santo Afonso Maria de Ligório. E depois também, quem não é mortificado, não evita o pecado. Um religioso que não é mortificado, que não tem o espírito de penitência, não vai viver em estado de graça, e não vai levar bem sua vida religiosa. Então, tudo isso são regras práticas, né, de como evitar esses pecados graves. Os olhos foram a causa da queda de Davi, tão querido de Deus, e da de Salomão, que fora antes a pena do Espírito Santo, e de quantos outros não foram eles a causa da ruína? São Gregório diz, os olhos devem ser refreados, do contrário tornar-se-ão como ganchos no inferno, que a força arrastarão a alma e a violentarão a pecar quase sem querer. Os santos sempre tiveram muita cautela com os olhos. Depois de 1 ano de noviciado, São Bernardo não sabia de que era feito o teto ou o forro da sua cela, se de traves ou de abóbada. Na igreja do mosteiro onde o santo fez o noviciado, havia 3 janelas. Ele, porém, não sabia o seu número, porque durante todo aquele tempo nunca levantaram os olhos da terra. São Pedro de Alcântara conservava os olhos tão baixos que não conhecia os religiosos com que convivia, senão pela voz. Então, esse deve ser o espírito religioso, né? O espírito sacerdotal também. Evitar os escândalos e o pecado. O religioso deve odiar o pecado. Continuaremos durante esses dias, né, essas outras conferências. Não sei se à noite também haverá uma conferência espiritual, né, depois da missa, né, ou amanhã. Padre, no caso, só para os religiosos, né? O senhor vai dar na capela, seria melhor então depois da o seu André, se quiser, é para os religiosos na capela, se o André quiser participar, saber um pouco sobre a vida religiosa. E, então, esses foram nossos temas principais, né? O pecado, como evitar o pecado, como fugir do pecado, como bem se confessar, o que é pecado, o que não é pecado, né? Tudo isso. E a obrigação dos seculares, daqueles que vivem no mundo, como dos religiosos, né, de fugirem o máximo possível, quanto puderem, de uma vida de pecados graves, né? E a importância da vida de oração, principalmente do Santo Rosário e do ofício de Nossa Senhora. E essa grande devoção ao Imaculado Coração de Maria e também o amor à mortificação. Não só os religiosos, repito, mas também os que vivem no mundo hoje devem levar uma vida mortificada, uma vida regrada e honesta.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.